Bom dia, galera. Aqui é o professor Flávio de Matemática e eu vou trabalhar com vocês uma matéria que é importantíssima para entender o exercício 1 e 2 do volume 1 do PET de Minas Gerais na matéria de matemática. A gente vai começar então com potência, porque ela é uma matéria simples, porém é bom a gente lembrar algumas peculiaridades para não fazer besteira depois. Beleza? Vamos lá. Potência é basicamente a quantidade de vezes que um mesmo número aparece em uma sequência de multiplicações, como a gente tem nesse exemplo aqui embaixo. O 2 aqui, ele está repetindo, certo? Numa sequência de multiplicações, e ele se repete aí, a gente pode ver 5 vezes, correto? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 2, tudo multiplicando, certo? Então, se são 5 vezes que está repetindo, a gente pode representar aqui em potência como o 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. Ok. Aqui embaixo a gente tem o 9 também se repetindo em uma sequência de multiplicações. O 9 está repetindo 3 vezes, correto? Então a gente pode colocar aqui o 9 elevado à quantidade de vezes que está repetindo, que são 3. Vai ficar então 9 elevado a 3. 9 elevado a 3 vai ficar igual a 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729. Então a gente vai ter aqui 729. Beleza. Aqui, galera, aqui embaixo eu inverti para a gente poder entender o outro lado também. Porque se a gente tem uma potência, o que significa essa potência? Esse 7 elevado a 3, por exemplo, ele significa que o 7 está se repetindo 3 vezes também, igual a na de cima. Então, esse 7 elevado a 3 vai ficar aqui 7 vezes 7 vezes 7, que é igual a 21. Ok. Que isso, pessoal? Falar que 7 elevado a 3 é igual a 21 deve estar ficando doido. É claro que não, né? 7 elevado a 3 é igual a 343, hein? Anota aí. Ó, foi só para ver se está todo mundo prestando atenção, hein? Tchau, tchau. O de baixo aqui, 5 elevado a 4. O 5, então, vai se repetir 4 vezes. Vamos lá, então? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vai ser igual a 625. Vamos ver? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Ok, 625. Esse de baixo aqui, não coincidentemente, eu utilizei com a base 10, que é já para a gente ter uma afinidade com o que vem pela frente. Vamos ver aqui. O 10 elevado a 6, a gente vai ter o 10 também repetindo 6 vezes. Então vamos ver como é que vai ficar aqui o 10 elevado a 6. Vai ficar então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes, opa, 10 aqui, né? Vezes 10. Então a gente tem aqui o 10 repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esse aqui vai ficar então igual a 10 elevado a 6. Bora ver. 10 vezes 10 é igual a 100. Vezes 10 igual a 1000. Vezes 10, 10.000. Vezes 10, 100.000. Vezes 10, 1 bilhão. Então, o 10 elevado a 6 vai ser igual a 1.000.000. Eu já vou passar uma manhãzinha aí com relação à parte 10, né, de base 10, que é o seguinte. Você já pode verificar aí que o expoente aqui, ele é igual à quantidade de zeros que a gente vai ter aqui no resultado final. Olha que bacana. 10 elevado a 6 vai ser 1 com 6 zeros. Fica 1 milhão. A gente vai para a próxima parte aqui, que também é extremamente importante para a compreensão do exercício,
que é agora trabalhar com operações de potência com a mesa base. Então, para trabalhar com operações de potência de mesa base, primeiro a gente vai entender a multiplicação. A gente tem aqui, nesse primeiro exemplo, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Olha como é que vai ficar fácil a compreensão se a gente desmembrar isso aqui. Vamos desmembrar o primeiro termo aqui. 5 elevado a 3. O 5 elevado a 3, a gente verificou antes que vai ser o 5 repetindo 3 vezes, correto? Então vai ficar aqui 5 vezes 5 vezes 5. Tem uma multiplicaçãozinha aqui, não tem? Então vamos colocar ela. Vezes 5 elevado a 2, o 5 vai repetir agora 2 vezes. Então vamos fazer aqui, vezes, né, da operação, 5 vezes 5. Olha que bacana. O mesmo número continua repetindo e agora a gente tem uma quantidade diferente de repetições. Nessa multiplicação aqui a gente viu que ficou com 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 5 repetindo nessa sequência. Vai ficar então aqui quanto? Vai ficar igual a 5 elevado a 5. Olha que bacana, galera. Não coincidentemente, né? Esse expoente aqui ele é igual à soma dos expoentes da multiplicação. Então é daí que as pessoas já tiram a parte, né, mais simples de falar que se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, basta somar os expoentes. Vamos ver no de baixo se fica a mesma coisa? O 9, ele vai estar elevado aqui primeiro a 4 e vezes 9 elevado a 3, certo? 9 elevado a 4 é o 9 repetindo 4 vezes. Vamos lá? 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Tem a multiplicaçãozinha ali, certo? Então, agora são 3 vezes que o 9 vai repetir. 9 elevado a 3, certo? Então, vai vezes 9, vezes 9, vezes 9. Então, olhem aqui. O 9 agora vai repetir quantas vezes? Vai repetir que é na multiplicação, continuando, né? O número só repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. A gente vai ter, então, 9 elevado a 7. E o 7 também é igual à soma dos expoentes aqui. 4 mais 3 igual a 7. Olha que bacana. Agora a gente entendeu o porquê que multiplicação de mesma base soma o expoente. Olha a divisão que bacana. A divisão ela leva uma linha de raciocínio muito próxima da multiplicação. Vamos ver como é que vai ficar esses exemplos? O primeiro aí, 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 4. Vamos primeiro desmembrar isso aqui? 7 elevado a 8 primeiro. Pessoal, eu tive um pequeno probleminha técnico aqui e o celular parou de gravar bem na hora que eu comecei a explicar esse primeiro exemplo da divisão. Mas aqui já está escrito, porém eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Vamos lá. Essa divisão aí, a gente tem duas potências de mesma base dividindo, certo? Uma pela outra, correto? A primeira aqui, ela tem 7 elevado a 8, beleza? Esse 7 elevado a 8, então, a gente vai ter que copiar o 7 8 vezes, multiplicando, certo? Pelo conceito que foi apresentado anteriormente. Vamos lá, tem o 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes aqui em cima, ok? Aqui embaixo, eu tenho esse 7 elevado a 4. Então, o 7 agora vai repetir 4 vezes na parte de baixo da divisão. E eu coloquei aqui, então, o 7, 1, 2, 3, 4 vezes. O que aconteceu? Olha só, pessoal. Quando eu divido um número, quando eu for dividir um número por ele mesmo, é igual a 1, certo? Então, eu simplesmente cortei algumas vezes o valor do 7 pelo valor do 7 embaixo também. Então, eu cortei aqui, cortei esse com esse, beleza? Cortei este com este, cortei este com este e cortei este com este, certo?
ele por ele mesmo é igual a 1. Então a gente vai ter aqui 1, né, disso aqui tudo 1 só, né, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que multiplica 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então aqui, esse 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 multiplicado por 1, né, independente de quantas vezes for, vai ser igual a 1. O 7 repetindo 4 vezes, porém, eu vou ter que colocar na potência agora. Então, o 7 repetindo 4 vezes vai ficar igual a 7 elevado a 4. Vocês entenderam aí como é que foi essa divisão? Talvez o exemplo de baixo deixe ainda mais claro isso aí. Vamos lá, então. O de baixo eu tenho 3 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 6. Vamos desmembrar isso aí? Eu tenho aqui 3 vezes 3 vezes 3, o 3 repetindo 3 vezes. E aqui embaixo eu vou ter o 3 repetindo 6 vezes. Vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então aqui, galera, a gente vai ter o seguinte. A gente também vai cortar, né, os que se repetem aqui. Vamos lá, então. Esse 3 aqui eu posso cortar com este 3. Esse 3 aqui eu posso cortar com este 3. E esse 3 aqui eu posso cortar com este 3. Certo? Se eu divido ele por ele mesmo, fica 1. Né? Então a gente tem 1 aqui em cima agora. Aqui embaixo, a gente ainda tem o 3 repetindo 3 vezes. Então embaixo vai ficar o 3 elevado à quantidade de vezes que está repetindo, que é 3 vezes. Então ficará aqui igual a 1 sobre 3 elevado a 3. Olha só, galera. Para a questão de representação aí, eu já vou adiantar uma parte também, que se eu tenho uma potência na parte aqui de baixo da divisão, eu posso agora subir ela se eu trocar o sinal aqui do expoente. Então, esse 1 dividido por 3 elevado a 3, eu posso simplesmente colocar igual a, subindo a potência para cima, vai ficar 1 vezes 3 elevado a menos 3, que é igual a 3 elevado a menos 3, certo? Então, a gente vai ter aí a resposta dessa aqui, basicamente 3 elevado a menos 3, porque vezes 1 é igual a ele mesmo, né? Então, 3 elevado a menos 3 aqui. Vocês entenderam aí que, novamente, eu fiz uma subtração dos expoentes agora? Olha só, o 3 menos 3 vai ficar igual a quanto? Desculpa, pessoal, o 3 menos 6 vai ficar igual a quanto? Fica igual a 3 negativo. Então, ficou a resposta final, 3 elevado ao 3 negativo, 3 elevado a menos 3. Pessoal, eu vejo muita dúvida aí com relação agora ao porquê que todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Eu vou explicar aí rapidinho também, para vocês poderem compreender. Então, eu vou aproveitar aí a linha de raciocínio da divisão. Olha só, eu tenho um expoente aqui igual a zero, certo? Pela ideia da divisão de potência de mesma base, né? A subtração dos expoentes, se eu subtrair um número dele mesmo, eu tenho zero, não é? Então, se eu fizer aqui uma divisão de potências onde o expoente é igual, eu vou ter o zero no final, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu, por exemplo, aqui, se eu fizer aqui x, né, um número qualquer x, elevado aqui a, vamos colocar aqui, um número qualquer y, né? Porque o importante aqui é compreender a ideia, não são os números que nós vamos trabalhar. Então, se eu dividir esse x elevado a y também por x, né, mesma base, e agora o expoente igual elevado a y, né? Eu vou ter o que aqui no final? Eu vou ter igual a x, né? Vai ser igual aqui. Vai ser igual aqui o x
elevado a y menos y. Então eu tenho aqui que é igual a x elevado a zero, como está aqui, certo? Só que eu tenho também que se eu divido um número por ele mesmo, e aqui eu estou dividindo um número por ele mesmo, eu tenho que ser igual, eu vou ter que ter o resultado igual a 1, certo? Então aqui, se o x elevado a y dividido por x elevado a y é igual a x igual a zero e também é igual a 1, então eu posso deduzir, né? Eu posso compreender aí que o x elevado a zero vai ser então igual a 1. É por isso que todo número elevado a zero tem o resultado igual a 1, ok? Galera, agora eu vou entrar um pouquinho mais próximo do exercício. Nós vamos entrar agora na parte de potência de base 10. Então vamos lá. Para explicar essa parte de potência de base 10, eu vou começar com esse exemplozinho aqui bacana. Represente o valor de, aqui a base 10 elevada a 1, base 10 elevada a 2, base 10 elevada a 3. E aqui com números negativos embaixo também. Então vamos começar aqui a resolver esses primeiros exemplos. O 10 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1, se só tem um representante dele, então vai ser igual a ele mesmo, correto? Então vai ter aqui que 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. Ok. O 10 elevado a 2, a gente vai ter que o 10 elevado a 2 é o 10 vezes ele mesmo, certo? Então 1 é 10 vezes 10, que é igual a 100. Beleza. Olha aqui, pessoal. Olha que bacana. O número de zeros que eu tenho à direita do 1 aqui é exatamente igual ao número do expoente. Olha só. Nesse aqui eu tenho expoente 1, eu tenho um zero aqui. Nesse eu tenho expoente 2, eu tenho dois zeros aqui. Eu já posso entender então que se nessa base 10 eu tenho o expoente 3, eu vou ter à direita do 1, 3 zeros. Então aqui vai ser igual a 1000, certo? Aqui embaixo agora, eu tenho 10 elevado a menos 1. O menos 1, eu mostrei lá embaixo que... Lá embaixo não, lá atrás, que se eu tenho um número dividido por uma potência, se eu inverter o sinal da potência, eu posso subir, certo? Então, se eu tenho aqui o sinal da potência negativo, seria então, na verdade, uma divisão pela potência, né? Então, esse 10 elevado a menos 1, ele seria igual a 1 sobre 10, que é igual a 0,1, beleza? Nesse segundo aqui, então, eu vou ter também a mesma ideia do outro. Se eu tenho 10 elevado a menos 2, quer dizer que vai ser 1 sobre 10 elevado a 2, que vai ser o mesmo que 1 sobre 100. Então, 1 sobre 100 é igual a 0,01. Olha aqui que legal também, pessoal. Eu estou vendo aqui que quando o expoente é negativo, a quantidade de dígitos à direita da vírgula também é igual ao número que aparece aqui no expoente. Olha só, à direita aqui eu tenho um dígito, e aqui o expoente é menos 1. À direita aqui eu tenho 2 dígitos, aqui o expoente é menos 2. Se o expoente aqui é menos 3, eu vou ter quantos dígitos após a vírgula? Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é colocar o 0, beleza? Eu tenho 3 dígitos, certo? E o último dígito é 1. Então eu vou colocar aqui 0,001. Então, o 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001. Vamos então aqui fazer aqui rapidinho esses exemplos abaixo para ver se é isso mesmo. Aqui, eu tenho 1000, né? Eu vou representar agora em base 10. Se eu tenho 1000, eu quero representar em base 10, são quantos zeros aqui que eu tenho à direita do 1? São 3 zeros. Então, basta eu colocar aqui 10 elevado a 3. Nesse de baixo aqui eu tenho 6 zeros à direita do 1, né?
Então, basta eu colocar 10 elevado a 6. Nesse último aqui, eu tenho 8 zeros à direita do 1, correto? Então, eu posso colocar aqui 10 elevado a 8. Olha que bacana. Ficou fácil, não ficou? Agora o de baixo aqui. Eu tenho quantos dígitos à direita da vírgula aqui? Nesse primeiro eu tenho 3 dígitos à direita da vírgula, eu não tenho? 0,1, 2, 3 dígitos, né? Então eu posso colocar aqui 10 elevado a... Pessoal, se é 0, alguma coisa, o 10 aqui é elevado a alguma coisa negativa, com certeza, viu? Então já posso colocar aqui 10 elevado a menos 3 dígitos, 10 elevado a menos 3. Nesse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dígitos à direita da vírgula. Então eu posso colocar 10 elevado a menos 5. Nesse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos à direita da vírgula. Eu posso colocar nesse aqui então, para resolver essa parte, 10 elevado a menos 9. Galera, vocês viram aí como que ficou fácil essa parte de potência e de base 10? Ficou muito simples de entender? Bom, se ainda permaneceu alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo, viu? Galera, por hoje é isso aí. Agora vamos fazer o exercício da atividade, tá no outro vídeo.